Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine e nessa aula é uma aula de nivelamento. Nós vamos falar sobre alimentação saudável. Qual que é o objetivo dessa aula? Entender a importância de uma alimentação equilibrada para atender às necessidades de cada organismo. Então, só por esse objetivo nós podemos ver que uma alimentação equilibrada, ela vai fornecer todos os nutrientes para atender às necessidades, para construir o organismo, para formar as nossas células, para a gente crescer e se desenvolver. Então é muito importante ter essa alimentação saudável. Você já viu essa expressão? Você se lembra de alguém falando com você? Você é o que você come? Já ouviu falar disso? Olha, observe a imagem aqui, ó. Nós estamos vendo um rosto todo montado por frutas e verduras e legumes. A gente é isso? Quer dizer que é por trás da nossa pele assim? Não, não quer dizer isso. O que ela quer dizer? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, anotarem no caderno de vocês e eu já volto para a gente refletir mais um pouquinho. E aí, gente? Então, o que é essa expressão, você é o que você come, ela diz? Significa o seguinte, se eu tenho uma alimentação saudável, com todos os nutrientes, uma alimentação diversificada, frutas, verduras, proteínas, quantidade ideal de gorduras, né? Significa que a tendência do meu corpo é ser saudável, ter uma vida saudável. Agora, se eu não tenho uma alimentação adequada, se eu pulo refeições, se eu troco uma alimentação saudável por lanches, por salgadinhos, por produtos industrializados, quer dizer que a tendência do organismo é ficar doente, né? Por que tendência? Porque nem sempre é ou não é, né? Então, a tendência é que seja saudável ou não, dependendo da alimentação, e é isso que nós vamos ver aqui hoje. Olha, vou passar para vocês uma dica de leitura. Existe um livro chamado Você é o que você come. Olha, o que ele diz? Gordura, sal, açúcar, carboidratos e bobagens são os itens que mais nos alimentamos e esquecemos das fibras, vitaminas, minerais e água. E o que ocorre com nossa sociedade? Uma epidemia de obesidade, aumento de doenças como hipertensão arterial, diabetes, infartos e derrames. Carlos Machado é o autor desse livro. Ele traz em Você é o que você come. O que ele traz? Ele traz dicas de como melhorar a sua pele, o seu corpo e a sua saúde, né? Muitas explicações e dicas para que possamos entender como a alimentação saudável nos ajuda a ter uma vida mais saudável. Então a alimentação, ela influencia até na nossa pele, no nosso cabelo, não só na parte interna, mas também na parte externa do nosso corpo. Se você quiser saber como adquirir esse livro, pode apontar aqui o QR Code, que ele vai indicar para você onde você consegue adquirir esse livro, tá? Então, o que são hábitos alimentares? O que é um hábito? É uma coisa que você costuma fazer, é um hábito. Então, hábito alimentar é o que você costuma comer. Então, nossos hábitos alimentares interferem no funcionamento do nosso organismo. Lembra que eu comecei falando que se eu tenho hábitos alimentares saudáveis, a tendência é ter uma vida saudável. Se eu tenho hábitos alimentares não saudáveis, a tendência é o aparecimento de doenças, né? Então, eles vão interferir no funcionamento do nosso organismo. Se um adolescente, por exemplo, ou a fase que vocês estão, né? Vocês estão crescendo, o corpo de vocês está se desenvolvendo. Vocês precisam de ter uma quantidade de nutrientes e vitaminas e sais minerais para compor o seu corpo. Porque muitas vezes a falta de algum nutriente pode até formar a estrutura, mas ela vai ser mais frágil, mais delicada. Então, ela vai interferir no bom funcionamento, né? Então, ela pode promover saúde e qualidade de vida. Uma alimentação, ela pode promover saúde e qualidade de vida, mas ela também pode ser aquela que vai ajudar, né, no aparecimento de doenças, por exemplo.
O que precisa então para uma alimentação saudável? O que eu preciso ter, né? O que eu preciso comer diariamente para ter essa alimentação saudável? Uma alimentação saudável é aquela que tem nutrientes, vitaminas e minerais variados, né? Então não adianta eu comer sempre a mesma fruta, sempre a mesma verdura. Eu preciso ter uma variabilidade no meu cardápio para que eu possa ter acesso a todos esses minerais, vitaminas, né? E nutrientes que estão nos diversos organismos. E também, olha que interessante, ele tem que estar em dose adequada para cada organismo. Por exemplo, o que eu como, o que eu preciso, é a mesma quantidade de nutrientes, vitaminas e sais minerais que vocês precisam? Ou que um atleta, por exemplo, precisa? Não. Cada organismo ele vai ter a sua quantidade ideal de alimentos e de nutrientes. O excesso de nutrientes pode causar doenças. A falta também pode. Então, sempre o ideal é ser equilibrado, né? Tudo na nossa vida deve ser equilibrado. E a alimentação nos ajuda a manter e fortalecer a nossa saúde. Nutrientes e energia. O que é energia? Vocês já devem ter lido o rótulo e visto, nossa, esse alimento é muito calórico. Ai, tem tantas calorias, né? Principalmente quem está fazendo dieta, fica contando as calorias. Então, o que é essa caloria? É a quantidade de energia que tem naquele nutriente. Então, tem nutrientes que são altamente energéticos. Então, ele tem uma caloria maior. Tem alimentos que têm são baixos energéticos, então tem uma quantidade de calorias menores. Então, olha aqui, ó. Os alimentos nos fornecem nutrientes e energia. E a quantidade de energia que tem no nutriente vai ser chamada de quilocaloria por grama. Sendo 1 quilocaloria, quer dizer 1 quilocaloria, quer dizer que tem 1000 calorias. Então, caloria é a quantidade de energia. Quanto mais energia tem naquele nutriente, mais calórico ele é. E ele vai dar energia para o nosso corpo. Se eu não uso aquela energia, o que ele começa a fazer? Começa a acumular, transforma em gordura e começa a acumular essa energia, tá? Então, quantas calorias precisamos ingerir? Olha, não tem uma fórmula mágica. Depende do seu corpo, depende do que você faz. Um atleta, por exemplo, precisa de muito mais calorias do que uma pessoa sedentária. Um adolescente precisa de muito mais calorias, porque eles estão em fase de construção do corpo deles. Precisa de muito mais caloria do que, às vezes, um adulto, né? Então, sempre vai depender do sexo, vai depender da idade, da altura, vai depender também do peso, né? Frequência e tipo de atividade física. Se eu faço só uma caminhada leve, ou se faço atividades físicas intensas. Então, tudo depende do que você faz e do seu dia a dia, né? Existe um valor médio, né? Existe o mínimo e o máximo, e existe o valor médio. Então, é considerado um valor médio, né, de calorias para serem ingeridas entre 1.800 e 2.500 calorias. Essa é a quantidade média diária que um adulto deve ingerir. Vamos lá para uma atividade, olha só. O professor de biologia estava falando sobre alimentação saudável. Um estudante, querendo compreender melhor o conteúdo, perguntou a ele: afinal, o que é alimentação saudável? Qual que é a importância para a minha vida? Se você estivesse no lugar do professor, o que você faria? O que você responderia para esse aluno? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta.
E aí, gente, pensaram? O que você responderia para esse aluno se você fosse o professor dele? Olha, alimentação saudável, o que era alimentação saudável? É aquela que fornece ao corpo os nutrientes necessários para o seu bom funcionamento. Quer dizer, tem a quantidade ideal, né, de nutrientes, de vitaminas, sais minerais que aquele corpo precisa. E para que ela é importante? Ela permite que o indivíduo tenha uma saúde equilibrada e boa qualidade de vida. Como que é ter uma alimentação saudável, então? O que eu tenho que fazer? Ah, professora, você está falando e eu estou percebendo que às vezes eu não tenho uma alimentação muito adequada. Eu gosto muito de comer sanduíches, gosto muito de comer salgadinhos, bolachas recheadas, produtos industrializados. Tá, mas como que eu faço então para ter uma alimentação saudável? É simples, gente. Olha só. Você tem que dar preferência aos alimentos naturais e integrais. Então, deve usar frutas, verduras, os legumes, ter essa variedade, né? Comer esses alimentos no dia a dia, não só um tipo de alimento, comer os outros alimentos, né? Também as outras frutas e verduras, ter essa variedade no prato, né? Comer uma quantidade certa de proteínas, que são as carnes, por exemplo, a quantidade certa da ingestão das calorias, né? Então é muito importante. É muito importante também alimentar-se devagar. Por que devagar? O nosso cérebro ele demora mais ou menos 20 minutos para entender que você já está saciado, que você está satisfeito. E aí ele, mais ou menos 20 minutos, ele vai lá e manda uma mensagem lá para o estômago dizendo, olha, deu, chega, tá tudo bem, eu já tenho o que eu preciso. Se você come 2 minutos correndo em pé, andando, o teu cérebro não sabe o que ele está fazendo. Então ele demora para dar essa resposta e você tem a tendência de comer muito mais. Então, quando você come devagar, você mastiga bem os alimentos. Você vai triturar esses alimentos, eles vão passar para o estômago vai conseguir fazer uma digestão melhor desse nutriente, né, desse alimento. Por isso que é importante se alimentar devagar. O que a gente tem que evitar? Frituras, né? Em vez de fazer uma carne, por exemplo, frita, faz grelhado, que usa menos óleo, né? Excesso de sal, açúcar em excesso a gente deve evitar. Evite os alimentos ultraprocessados, aqueles que são fáceis no nosso dia a dia. Não é muito mais fácil você comer um salgadinho, você ingerir os produtos industrializados, é muito mais fácil você ir ali com seus amigos, às vezes, e comer um lanche, né, rapidinho, trocar o almoço por um lanche, né? Então, mas a gente tem que evitar esses produtos ultraprocessados, né? Outra coisa, é importante comer nos horários certos. Por quê? Porque nosso corpo é programado. Ele é programado para ter alimentação cedo no café da manhã. Ele é programado para lá por meio-dia, né? Ele começa a preparar o seu corpo para o processo da alimentação, para o processo da digestão. E também ao anoitecer, lá por 6 horas, a hora que o sol vai se escurecendo, ele é programado para fazer essa refeição leve na janta e aí passar, né, um período sem o alimento. Então, o nosso corpo ele é programado. Isso vem lá da nossa evolução, lá dos ancestrais. Então, é importante que você faça a alimentação nos horários certos, porque por exemplo, o teu corpo lá está meio-dia, todo preparado, se preparando para vir o alimento. E aí você não comeu meio-dia, você vai lá comer 3 horas da tarde. O teu corpo, 3 horas da tarde, já está se preparando para outras coisas. Então, bagunça todo esse ritmo natural que nós temos. Então, por isso que é importante comer nos horários certos. E é muito importante tomar água. Então, beba água sempre ao acordar. Nós acordamos desidratados porque nós perdemos muita água durante o sono, por exemplo. Então, nós precisamos tomar água logo de manhã. Né? Precisamos nos alimentar, beber água durante o dia. Isso também é muito importante. Qual que é a consequência de uma má alimentação? Carência de nutrientes, né? Doenças como diabetes, obesidade, colesterol elevado, hipertensão, né? Outras doenças também, olha, gastrite, anemia, indisposição, a pessoa sempre está cansada, não sabe por quê, às vezes não está se alimentando corretamente, não tem energia suficiente no corpo, então ela sente esse cansaço.
Pode levar a doenças como mal de Parkinson e até câncer, uma alimentação inadequada. Então, e também é assim, ó, não significa que a pessoa ela é magrinha e ela não tem uma alimentação, ela tem uma alimentação super saudável. Não tem isso, não tem nada a ver com o peso, né? Existem pessoas que são magrinhas, né, e mais têm colesterol alto, podem ter diabetes, como existem pessoas que são obesas e que não têm essas doenças. Então, existe uma tendência a você ter uma alimentação ruim, uma alimentação inadequada. A tendência é ter a obesidade, mas isso não é um fato, né, pronto. Então, a alimentação é que vai dizer se você tem essas doenças ou não. E também existe o fator genético, né, que a gente também tem que considerar nesse momento. Como uma alimentação saudável afeta a saúde emocional? Tem a ver com as emoções, o que a gente come? Será que tem a ver? O que vocês acham? Olha só, uma má alimentação ou uma alimentação que não é equilibrada, ela impacta não só a saúde física, mas também a saúde emocional, o humor, a felicidade, né? Toda a saúde do ser humano. Então, tanto a parte emocional quanto a parte física, a alimentação tem a ver com isso. Mas por quê? Olha só. As frutas, principalmente as frutas, elas são ricas em um elemento, uma substância chamada triptofano. O triptofano, ele faz produzir um hormônio chamado, na verdade não é um hormônio, um neurotransmissor, chamado serotonina. E a serotonina vai atuar no nosso sistema nervoso, né? Prevenindo e ajudando no tratamento da depressão e do estresse, também é aliado ao sono. Então, a serotonina, ele é chamado, é um neurotransmissor da felicidade. É ele que vai, se você está alegre, se você está feliz, realmente, se você for lá pesquisar, a quantidade de serotonina no seu corpo está bem alta. Se você está em depressão, pessoas que estão deprimidas, se eles vão fazer análise da quantidade de serotonina, ela está mais baixa. Então, existem lá nas frutas e verduras. Ah, então eu vou comer uma fruta e vou ficar feliz? Sim. Na verdade, ela vai ajudar você a ser feliz. Por quê? Porque elas têm o triptofano. E o triptofano vai ajudar na produção da serotonina. Claro que existem casos de depressão, que você vai procurar ajuda médica. Mas às vezes no nosso dia a dia, nós podemos fazer o uso dessas frutas, né? Para que nós tenhamos essa produção de serotonina. Mas qualquer coisa que seja constante deve ser sempre procurar ajuda de um médico, né, um profissional da saúde. Agora vem uma pergunta, olha. Agora que você entendeu a importância de ter uma alimentação saudável, elabore uma lista de quais trocas você pode fazer no seu dia a dia para garantir a quantidade ideal de nutrientes e vitaminas e minerais. Então, olha, eu quero que vocês pensem no dia a dia de vocês. Pensem no que vocês comem e eu quero que vocês façam essa lista. O que eu posso trocar no meu dia a dia, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês pensarem.
Olha aí, gente. Fizeram uma listinha? O que vocês podem trocar ou não? Então, eu vou trazer uma lista basiquinha. Claro que você sabe o que você precisa no seu dia a dia, mas eu vou trazer uma lista de algumas coisas que vocês já podem começar a pensar no que vocês vão trocar ou não. Olha só. Refinados por integrais. Então, em vez de usar o arroz refinado, né? Usa o integral. Em vez de usar açúcar refinado, usa açúcar integral. Então é bom, por quê? Porque faz o nosso intestino trabalhar, porque o integral, ele vem mais completo. Então o nosso intestino acaba trabalhando mais, né? O nosso corpo trabalhando mais para poder quebrar e retirar esses nutrientes. Então ajuda, né, lá no processo da digestão. Você pode trocar frituras, lembra que eu tinha falado? Por grelhados ou assado. Então em vez de fazer uma carne frita, faz uma carne assada, uma carne grelhada, né? Temperos prontos por caseiros e ervas naturais. É tão mais prático, às vezes, a gente ir lá e comprar um tempero pronto, né? Que daí só vai lá e mistura rapidinho. Mas eles podem ter muitas substâncias que podem ser cancerígenas. Então, a gente deve evitar usar esses temperos prontos. Faz temperos caseiros ou procura comprar temperos mais caseiros, as ervas naturais, né? Achocolatado por cacau em pó. Por quê? Porque o achocolatado tem uma grande quantidade de açúcar. E no cacau em pó, ele vem o cacau praticamente puro. E aí você vai dosando a quantidade de açúcar. Lembrando que também é bom diminuir a quantidade de açúcar. Refrigerante por suco natural ou água. Suco natural, a gente entende que é aquele que a gente faz lá, né, não aquele industrializado, né, porque ele também pode ter esses conservantes, mas é o suco natural, feito direto da fruta. Ou então água, né? Em vez de você tomar um refrigerante, toma uma água com gás, coloca um limão, uma laranja, né? Você já vai estar fazendo uma troca saudável. Produtos industrializados por comidas naturais, ou a comida de verdade, que eles falam, né? Aquela que você foi lá, comprou, preparou, isso é o ideal. Agora, lembra que eu falei da serotonina? Que era o neurotransmissor da felicidade? Então, existem alimentos que melhoram o nosso humor, que melhoram o nosso sono. Então, eu trouxe aqui uma listinha para vocês. Olha, o chocolate amargo é um dos alimentos que que vão ajudar na produção da serotonina. Aveia, banana. Então, olha, de café da manhã, em vez de comer frituras, come aqui uma aveia com banana, ajuda bastante. Brócolis, as oleaginosas, né? Claro que lembra que eu falei da quantidade? Tudo tem que ser equilibrado, não adianta comer lá um pacote de amendoim, por exemplo, né? Tem que ser equilibrado. O mel, canela, ômega 3, o ovo, pimenta, são produtos, né? São alimentos que você vai ter, eles vão ajudar na produção da serotonina. Então, o que a gente viu nessa aula? Nós vimos que a alimentação fornece nutrientes e energia, que são as energias necessárias para as nossas células, que as nossas escolhas alimentares trazem consequências tanto para uma vida saudável quanto para uma vida não saudável, né? E fazer boas escolhas alimentares nos permite viver mais, com mais saúde e mais qualidade. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima!